que essa apresentação está à disposição de todos que puderem se interessar por ela. Aqui diz que eu não estou autorizada a compartilhar a tela. O senhor podia me autorizar, professor? Vamos ver se deu certo. Deu. Eu gostaria, então, para falar sobre a resposta brasileira à pandemia, fazer uma breve introdução sobre como o Brasil se transforma de um líder da saúde global a um pária assumido, autoenunciado, inclusive são autoridades governamentais como o nosso chanceler que apresentam o Brasil como um pária, interpretando que a condição de pária está relacionada à presença de Deus na política exterior brasileira. Essas são as palavras do chanceler em diversos dos seus discursos. Depois eu quero apresentar a estratégia institucional de disseminação do novo coronavírus pelo governo federal. Esse é um elemento essencial da minha apresentação. Nós precisamos, com urgência, mudar a narrativa que existe no exterior sobre o que está acontecendo no Brasil. Não há negligência, não há incompetência, o que existe é uma estratégia, né? Eu vou demonstrar essa estratégia com os dados que nós obtivemos na nossa pesquisa. Numa segunda parte mais breve, eu gostaria de refletir sobre a militarização do Ministério da Saúde, com que objetivos ela foi promovida e quais são os seus efeitos, mas essa é uma parte menor que eu vou modular de acordo com o tempo que nós tivermos disponível. Eu acredito que a primeira parte é bem mais importante. E nas considerações finais também, se der tempo, eu gostaria de mencionar as resistências que existem no Brasil a essa estratégia e as possibilidades de responsabilização das autoridades federais pelo que elas estão fazendo. Começando pela introdução, eu tenho que me controlar aqui para não me estender muito. Eu acho que eu poderia sintetizá-la numa frase que é muito importante principalmente para aquelas pessoas que não conhecem em profundidade o Brasil. Eu sei que não é o caso da minha audiência, que é de estudiosos do Brasil, mas é muito importante a gente se dar conta que muita gente pensa que no Brasil não poderia ser diferente, né? E a minha introdução é essa: poderia ter sido diferente. Muitas pessoas, em razão das enormes desigualdades sociais que existem no Brasil, da nossa tradição política, da existência de escândalos sucessivos de corrupção, pode pensar que o Brasil estava fadado a ter uma resposta desastrosa como é essa, de mais de 10 milhões de casos e de mais de 240 mil mortes que nós temos hoje. Mas, bem ao contrário, tanto no campo internacional como no plano doméstico, tudo estava dado para que a resposta fosse muito diferente dessa. Então, para a gente entender isso, é preciso saber que o Brasil é, há muitas décadas, um líder no campo da saúde global. O Brasil tem uma tradição que é, inclusive, independente de governos como o do Itamar Franco, ou do Fernando Henrique Cardoso, ou o governo Lula, muito menos o governo da Dilma Rousseff, mas, enfim, independentemente do partido predominante nas coalizões de governo, o Brasil vinha mantendo uma atuação nas arenas internacionais de saúde, de liderança, sempre dentro da linha que nós chamamos de determinantes sociais da saúde, ou seja, uma linha de posicionamento de estados e outros atores no campo da saúde global que privilegia aspectos estruturais da saúde e não necessariamente a resposta pontual a doenças. Então, o Brasil tinha, em relação à governança global da saúde, uma posição crítica e bastante progressista em matéria de agenda internacional. Sediou, por exemplo, em 2011, a Conferência Internacional sobre os Determinantes Sociais da Saúde, presidiu em 2003 as negociações da única convenção internacional que foi assinada no âmbito da Organização Mundial da Saúde, que é a Convenção Quadro de Controle do Tabaco. O Brasil foi líder também da Declaração de Doha, em 2001, que reconheceu a possibilidade de criar exceções às regras comerciais internacionais para beneficiar a saúde pública, por exemplo, permitindo a
comercialização internacional de medicamentos genéricos, que foi algo que marca bastante a história do direito comercial internacional e também do direito da saúde. Enfim, eu posso passar a tarde comentando a cooperação internacional em saúde que era promovida pelo Brasil, o quanto o Brasil se destacava nessa atuação internacional, foi inclusive vice-presidente do Conselho Executivo da OMS, estava no Conselho Executivo da OMS agora até a troca de governo. Então, um Brasil atuante com uma agenda progressista, que nem sempre se coadunava com o que estava acontecendo internamente, ao mesmo tempo em que o Brasil defendia essa posição progressista no âmbito da saúde global, o SUS estava sendo atacado, o nosso sistema único de saúde estava sendo atacado internamente, mas não há nenhuma dúvida quanto à importância do Brasil no campo da saúde global. E aí eu passo para o aspecto doméstico dessa equação. O Sistema Único de Saúde, apesar de ter dificuldades de financiamento que acompanham a sua criação há 30 anos atrás, ele é, na minha opinião, a grande conquista da democracia brasileira. Ele é, de fato, o grande instrumento redistributivo que nós temos no Brasil por intermédio do acesso universal à saúde. Há uma grande propaganda negativa contra o Sistema Único de Saúde, principalmente promovida por aqueles setores que defendem as políticas de austeridade fiscal, que defendem a privatização do sistema de saúde, embora o nosso sistema já conviva com a sua parte pública e a parte privada. Essa parte pública é muito cobiçada, inclusive pelo mercado internacional de seguros, que a gente chama aqui de planos de saúde, mas o fato é que o SUS, apesar de tudo, ele vinha resistindo e vinha oferecendo, então, na totalidade de um território que é continental, como o território brasileiro, vinha oferecendo o acesso universal à saúde, o direito à saúde é reconhecido na Constituição Federal. Isso fez com que o Brasil se tornasse referência em diversas vertentes do Sistema Único de Saúde. Por exemplo, o Brasil é referência internacional em matéria de estratégia de saúde da família. O Brasil é referência internacional nos programas de agentes comunitários de saúde. São todos programas que agem antes da doença, agem como promoção da saúde e não uma resposta pontual a uma doença que já existe. O Brasil referência também em programas de imunização, né? Ao dizer isso, eu chego a ficar arrepiada, né? Pensando no que está acontecendo no Brasil nesse momento. Mas, enfim, fomos durante décadas referências como o Programa Nacional de Imunização, muito bem sucedido. Enfim, o Brasil, inclusive pela configuração interna do seu sistema de saúde, ele passa a ser referência internacional, ele tem essa ação internacional e isso vai mudar radicalmente em 2009, quando nós temos uma falsa impressão de que o Brasil se ausenta dos foros internacionais de saúde. Na verdade, ele está bem presente e muito ativo, mas com outros atores e com outra agenda. Quando nós tínhamos como atores principais da atuação brasileira na saúde global a Assessoria Internacional do Ministério da Saúde, a Fundação Oswaldo Cruz, a famosa Fiocruz, o Instituto Nacional do Câncer, enfim, esses eram os atores que protagonizavam em nome do Brasil as arenas internacionais. Hoje nós temos uma atuação do Ministério dos Direitos Humanos e da Família, que é ocupado por uma líder religiosa radical, que é a famosa ministra Damares, e dentro da chancelaria também um destacamento que é conhecido na literatura de relações internacionais do Brasil como a facção ideológica da política externa brasileira, que hoje enfrenta resistências dos chamados pragmáticos, poderíamos exemplificar aí os ruralistas e uma parte dos militares. Mas, enfim, nós temos hoje a atuação do Brasil no campo da saúde global promovida por novos atores, que são atores que a gente considera como atores ideológicos, ou seja, que mudam as posições do Brasil no plano internacional e estão extremamente ativos tentando atacar as políticas de direitos humanos e, particularmente, os direitos sexuais e reprodutivos. Ontem mesmo, o ministro Ernesto Araújo, chanceler, e a ministra Damares discursaram nas Nações Unidas, fizeram falas que procuram substituir, então, a liderança que o governo Trump exercia
anteriormente nessa ala conservadora da saúde global, né? Eu quero, então, com isso, simplesmente dizer: o Brasil vinha sendo diferente e ele poderia ser diferente nessa pandemia, inclusive porque, por receber eventos internacionais de grande porte, como a Copa do Mundo, os Jogos Olímpicos, o Brasil preparou a sua vigilância epidemiológica e ele era considerado nos rankings internacionais de saúde global, por exemplo, da Universidade Johns Hopkins, como um dos países mais preparados para enfrentar uma emergência desse tipo. Por exemplo, em matéria de resposta rápida a uma ameaça de uma doença infecciosa, o Brasil era considerado o 9º país mais preparado entre 195 estados que a Universidade Johns Hopkins estudou, e a nossa posição era muito bem ranqueada em todos os itens desse relatório, não por acaso, sobretudo em razão da existência do Sistema Único de Saúde. O Brasil é o único país em desenvolvimento, na verdade, que tem um sistema público de saúde com essa capilaridade, né? Então, nós tínhamos trunfos que teriam permitido que a resposta fosse diferente. E qual ela foi? Qual foi essa resposta? Eu queria, antes de identificar os eixos dessa resposta a partir da nossa pesquisa, eu queria fazer um comentário geral sobre qual é a posição, efetivamente, do Brasil, né? O que significa essa estratégia. Desde o início da pandemia, o presidente da República e os seus assessores imediatos falam de imunidade coletiva, também chamada de imunidade de rebanho, por contágio. Isso é muito diferente, por exemplo, da vacinação, em que a gente obtém a imunidade coletiva por meio da imunização. Mas aqui no Brasil, diversos assessores próximos do presidente, eu vou citar um especificamente daqui a pouco, falavam não somente em imunidade de rebanho, mas falavam também em isolamento vertical, para se contrapor aos cientistas e aos governantes que falavam de medidas quarentenárias ou de distanciamento físico. Essa expressão isolamento vertical, ela não existe na literatura, em nenhuma disciplina, não existe na literatura científica. Seria a ideia de isolar apenas idosos e pessoas que têm comorbidades. Além de ausente na literatura, essa é uma ideia absurda do ponto de vista prático. Isso não é factível no Brasil e em nenhum outro lugar do mundo, né? Essa posição ela vai existir desde o início do governo federal brasileiro. É importante destacar isso. Um conflito vai perdurar nas primeiras semanas desse ano de 2020 e, finalmente, ela é implementada pela Secretaria de Comunicação do governo, pelo Ministério da Saúde, pelas Forças Armadas, pelo Ministério da Economia. Então, não se trata só do presidente da República. Depois de um conflito em que ainda existem no governo pessoas que se opõem a essa posição, finalmente ela se estabelece a partir do dia 16 de abril do ano passado, que é o dia em que o então ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, é demitido. Na verdade, não devemos ter ilusões a respeito da figura do ex-ministro Mandetta. É alguém conservador, que representou, na sua atuação parlamentar, ele foi deputado por muitos anos, representou o setor privado, que questionou, inclusive, a universalidade do SUS logo que assumiu o ministério. Então, se trata de alguém conservador, mas alguém conservador que se opunha a essa estratégia de imunidade de rebanho. Nós estamos observando no mundo inteiro que os grupos mais conservadores, os governos de direita, eles se posicionam de formas bastante diferentes diante da pandemia. Não existe uma posição de direita e uma posição de esquerda em relação a essa resposta. Há governos como o governo do México que se autoproclamam progressistas e que, infelizmente, aderem a essa estratégia também, né? Então, a clivagem não era essa. Todo governo era, podemos dizer, adepto da agenda do presidente da República, mas havia essa divergência em relação à estratégia, né? Há 2 livros que são bastante importantes que foram lançados no ano passado. O primeiro deles é o livro do próprio ministro Mandetta, Um Paciente Chamado Brasil, e há também o livro de Hugo Braga, que era assessor do ministro Mandetta. Eles contam em detalhes esse momento, o momento no qual o Ministério da Saúde foi derrotado e prevalece a posição do presidente da República e dos seus assessores, né? Aqui eu trago uma citação, eu não vou ler essa citação, eu vou apenas dizer para vocês que o Mandetta não só narra como o que ele chama de médicos bolsonaristas, sabendo que o próprio Mandetta
é médico e era bolsonarista, né? Mas que os médicos bolsonaristas passam a frequentar o Palácio do Planalto e que passam a construir uma estratégia de oposição à estratégia que o Ministério da Saúde tentava implementar naquele momento, que era a estratégia de contenção da doença. E ele resume de uma forma muito importante qual era a percepção do presidente da República, né? Aqui entra a hidroxicloroquina como um elemento fundamental dessa estratégia. Diz o Mandetta que o presidente jamais acreditou na eficácia da hidroxicloroquina. O que ele dizia é: vamos dar esse remédio à população, porque com essa caixinha na mão, os trabalhadores voltarão à atividade, voltarão a produzir. Então, a ideia era iludir, continua sendo, e isso continua acontecendo, iludir os trabalhadores para que eles pensem que existe um remédio e, com isso, eles se exponham ao contágio do coronavírus e se obtenha rapidamente a imunidade de rebanho, porque aí, com o apoio, inclusive, do Ministério da Economia, agora, em novembro do ano passado, depois do número de casos e do número de mortes que nós já tínhamos alcançado, o Ministério da Economia continuava publicando estudos dizendo que nós estávamos próximos da imunidade de rebanho, né? Então, havia essa ideia de que, encorajando as pessoas a consumir esse medicamento e voltando a trabalhar, seria reduzido o período em que a economia sofreria uma lentidão e rapidamente se retomaria a atividade econômica, que é a preocupação maior do presidente da República, com os olhos nas eleições de 2022. A leitura que o governo federal faz da experiência dos Estados Unidos é de que o governo Trump ele poderia ter se reeleito graças à situação econômica e que a economia andando vai evitar qualquer veleidade, qualquer preocupação em relação às posições, às agendas do governo, inclusive as que atentam contra a democracia. Ou seja, a ideia é, se a economia estiver andando, nada vai frear o projeto de poder do bolsonarismo. Então, era fundamental encurtar o período de redução da atividade econômica. Esse é o coração da estratégia. Em 15 de maio, um segundo ministro abandona o cargo, ele não chega a completar nem 30 dias no cargo, é mais um representante do setor privado, Nelson Teich, que não oferece resistência ao conjunto da estratégia de disseminação do vírus, mas resiste especificamente a uma questão. Ele se nega a assinar o protocolo pelo qual o Ministério da Saúde recomenda o uso precoce da cloroquina. Aí ele sai, então, do Ministério, ele se demite, não é demitido. No período em que ele é ministro, já há um esvaziamento enorme de poder do Ministério da Saúde, mas ele deixa o Ministério para não assinar, ele é médico também, como Mandetta, para não assinar o protocolo que recomenda o uso da cloroquina precocemente para a Covid-19. E aqui, nesse momento, então, assume o Ministério da Saúde, interinamente, o general Eduardo Pazuello, que é ministro da Saúde até esse momento. E, obviamente, com a saída do Nelson Teich, se torna possível, assinado por um general, o protocolo do Ministério da Saúde que recomenda o uso da cloroquina, inclusive para sintomas leves. E é importante dizer isso, quem toma a cloroquina em uso precoce ainda assina um termo de ciência e de consentimento e ele assume a responsabilidade pelo seu próprio tratamento. Tá? Isso é muito importante também, porque esse é um ponto crucial da estratégia. A pessoa tem que tomar coragem de se expor ao vírus, mas ela assina um termo de ciência se comprometendo, e aqui existem também diversas normas jurídicas que vão facilitar a prescrição da cloroquina e mais adiante da ivermectina e de outros medicamentos. Mais adiante, o ministro da Saúde chega a receber um grupo de lobistas que preconiza o uso por via retal de ozônio, por exemplo, eles são recebidos no Ministério da Saúde. Então, há um conjunto de medicamentos que simplesmente objetivam iludir a população com a ideia de que existe um tratamento e existe particularmente um tratamento precoce. Eu quero citar especificamente o ex-ministro Osmar Terra, que é uma figura crucial dessa estratégia, é alguém do círculo de confiança
do presidente da República, no discurso de posse do ministro Eduardo Pazuello, que exercia interinamente a função de ministro até então, o presidente da República saúda especificamente Osmar Terra, que é o grande consultor, é o grande mentor dessa estratégia. Ele diz um aliado desde o princípio nessa questão, que foi massacrado aqui no Brasil por suas posições, mas nós temos o couro duro, nós sabemos resistir, diz o presidente da República, e aqui ele reconhece bem quem é o grande autor dessa estratégia. Então, estratégia é imunidade de rebanho por contágio para encurtar o período da doença com plena consciência de que isso vai implicar um número elevado de mortes e de casos. Sobre essa estratégia, nós podemos dizer muitas coisas, eu me limito a dizer uma, que é a declaração do diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, o Dr. Tedros Adhanom. Ele diz o seguinte: nunca na história da saúde pública se utilizou imunidade de rebanho como estratégia para responder a um surto, e muito menos uma pandemia. Me desculpe, porque na apresentação aqui está em espanhol, porque eu quis usar um texto oficial e esse texto oficial está disponível apenas em inglês e espanhol. O que diz o diretor-geral da OMS? Isso é um problema cientificamente, é um problema eticamente para nós, porque deixar que esse vírus circule de uma forma descontrolada implica um número muito elevado de infecções e de mortes que são desnecessárias. Além de tudo, se trata de um vírus perigoso que a gente conhece muito pouco, e deixá-lo circular é contrário à ética, diz o diretor-geral da OMS. Isso não é uma opção. A gente não pode reconhecer que exista uma escolha possível entre deixar o vírus circular livremente ou paralisar as nossas sociedades, né? Então, o caráter antiético dessa escolha é evidente, reconhecido pela OMS, e a gente já tem diversos autores e diversas lideranças preconizando a tipificação de um crime. Aqui eu vou terminar dizendo que tipos de crime essa estratégia pode configurar. E aí chega ao nosso estudo. Eu vou tentar andar um pouquinho mais rápido, porque eu combinei com o Michel que eu não passaria de 1 hora para que a gente possa discutir, mas eu apresento aqui para vocês a capa dos nossos boletins. O Michel disse que já circulou e eu agradeço muito, mas nesses estudos, então, nós estamos coletando e estudando normas desde o início da pandemia. Nós identificamos 3 eixos dessa estratégia do governo federal. A primeira se faz por meio de atos normativos. Aqui a gente inclui as normas que foram editadas por diversas autoridades federais, pelo conjunto do governo federal, mas a gente inclui também os vetos presidenciais, que são extremamente importantes, como vocês vão ver. O segundo eixo são os atos de governo, ou seja, aquilo que o governo fez para obstruir, para atrapalhar as respostas dos governos estaduais e municipais à pandemia. Então, o governo se opôs ativamente às tentativas de conter o vírus, porque a estratégia dele era disseminar o vírus. E o terceiro ponto é a propaganda contra a saúde pública, que também eu vou definir logo a seguir para vocês. Começando pelas normas, eu vou tentar ser rápida aqui, para não entrar num jargão jurídico e não aborrecer vocês com isso, mas eu acho que é extremamente importante entender que o que está acontecendo no Brasil vai muito além de declarações do presidente da República ou declarações dos seus apoiadores e de erros que foram cometidos, né? Não são erros. Aqui existe uma estratégia claríssima e, à luz dessa estratégia, o governo tem cometido, na verdade, diversos acertos. Ele tem tido bastante sucesso nessa estratégia de propagação do vírus. Nós analisamos mais de 3.000 normas a partir de descritores de busca que vocês encontram no texto dos nossos estudos. Não vou me estender aqui, mas nós procuramos captar todas as normas relacionadas à pandemia no Brasil na esfera federal, e estamos fazendo isso também com as normas estaduais, e esperamos um dia poder fazer também com as normas municipais, embora elas sejam muito numerosas. Só o fato de ter mais de 3.000 normas na dimensão federal mostra para vocês a existência de uma inflação normativa que vai gerar, muitas vezes, inconsistência entre normas federais, estaduais e municipais. Eu vou dar alguns exemplos disso. Não só contradições, normas que vão em sentido contrário, mas, às vezes, normas que usam até um vocabulário diferente e que tornam muito difícil comparar. Por exemplo, em alguns estados não vai se falar em emergência, mas vai se falar em calamidade pública, e por aí vai. E aqui eu cito uma das minhas mestras francesas, que é Mireille Delmas-Marty, que já há muitos anos nos ensinou que
ter muitas normas, em geral, significa pouco direito e pouca justiça. A quantidade grande de normas é sempre um complicador quando a gente busca o direito à justiça. E eu vou dar 2 exemplos rápidos desses atos normativos. Um, a regulação das atividades essenciais e outro, o exercício abusivo do poder de veto pelo presidente. Em relação às atividades essenciais, eu queria muito rapidamente dizer para vocês que no dia 20 de março do ano passado, o presidente da República tentou tomar para si a capacidade de dizer o que é uma atividade essencial e o que não é uma atividade essencial durante uma pandemia. Ele adotou uma medida provisória, que é um instrumento de exceção pelo qual o presidente pode legislar, e ele, então, trouxe para si a competência de dizer aquilo que deve continuar funcionando mesmo durante uma pandemia, e dito de outro modo, isso significa dizer que governadores e prefeitos não poderiam restringir essas atividades. O presidente foi freado tanto pelo Supremo Tribunal Federal, que disse que tanto a União como os estados e municípios tinham competência para adotar medidas quarentenárias e dizer o que era essencial ou não, como também foi freado pelo Congresso Nacional, que alguns meses depois transformou essa medida provisória em lei e deixou claro que essa competência era compartilhada entre as entidades federativas. Mesmo assim, tendo uma competência compartilhada, o presidente persistiu na sua estratégia. Em 25 de março, ele adotou um decreto que dizia que as atividades religiosas de qualquer natureza, e inclusive unidades lotéricas, onde se joga a loteria, eram atividades essenciais durante uma pandemia. Em 7 de maio, ele disse que a construção civil era uma atividade essencial durante uma pandemia. Em 11 de maio, ele decretou que salões de beleza, barbearias, academias de esporte e qualquer atividade industrial eram atividades essenciais e, portanto, nenhum governador ou prefeito deveria impedi-las. Embora o Supremo Tribunal Federal tenha dito que governadores e prefeitos também podem dizer o que é atividades essenciais, esses decretos geraram uma grande confusão, uma judicialização muito intensa e fizeram com que, em alguns estados, governadores adotassem leis estaduais reproduzindo esses comandos sobre atividades religiosas, salões de beleza e barbearias, porque adotando uma lei estadual, como as leis municipais são hierarquicamente subordinadas à lei estadual, eles procuravam impedir os prefeitos de suspender essas atividades durante a pandemia. Então, aqui nós temos um exemplo de disputa normativa intensa com uma enorme repercussão negativa sobre a restrição de atividades que podia evitar a propagação do vírus. Sobre os vetos, aqui eu vejo que ficou muito pequena a letra e não há problema, eu vou falar muito rapidamente para vocês o que o presidente vetou. O presidente vetou normas que estendiam o auxílio emergencial, ou seja, esse valor que foi pago às pessoas que necessitavam de assistência durante a pandemia e que atingiu milhões de brasileiros, mas o presidente vetou a extensão desse auxílio emergencial a uma série de categorias, motoristas de aplicativo, entregadores, profissionais de educação física, feirantes, babás, garçons, manicures, tudo isso para forçá-los a voltar ao trabalho. Então, essas categorias não tiveram direito a auxílio emergencial por um veto que o presidente fez a essa legislação. O presidente vetou a lei que obrigava o uso de máscaras em estabelecimentos fechados, alegando que obrigar ao uso de máscaras seria violação de domicílio dos brasileiros, vetou os trechos da lei que possibilitavam aos governadores e prefeitos impor multas a quem desrespeitava a obrigação de usar máscaras, vetou inclusive a obrigação dos estabelecimentos comerciais que abriram durante a pandemia de fornecer máscaras para os seus trabalhadores, vetou a obrigação de afixar de afixar cartazes em locais públicos explicando como se deve usar corretamente a máscara, vetou o uso da máscara em estabelecimentos carcerários ou prisionais, vetou quase a totalidade do plano de resposta à Covid nos territórios indígenas, vetou a obrigação de fornecer água potável aos indígenas, vetou a obrigação de fornecer vagas em UTI e assistência hospitalar a indígenas, vetou a obrigação de
elaborar material informativo sobre a Covid para os indígenas. Não é um acaso que hoje existe uma grande resistência de comunidades indígenas à vacinação, há uma enorme proliferação de fake news. O presidente vetou também que se providenciasse acesso à internet nas comunidades para que os indígenas não tivessem que se deslocar às cidades. Tudo isso foi minorado pelo Congresso Nacional e pelo Supremo Tribunal Federal, que derrubaram uma parte desses vetos, mas não todos, e sempre com uma certa lentidão. E eu termino os vetos referindo a algo que eu considero uma infâmia das maiores, das tantas que vem acontecendo no nosso país. O presidente vetou o projeto de lei que determinava uma reparação pecuniária, ou seja, uma reparação financeira aos profissionais de saúde que morreram no fronte, aos profissionais de saúde que... Desculpe. Aos profissionais de saúde que ficaram inválidos, ou seja, que não puderam mais continuar trabalhando. O Congresso Nacional havia criado essa compensação financeira que foi vetada pelo presidente da República. E, infelizmente, esse veto não foi derrubado. Passamos, então, aos atos de obstrução às respostas locais. O governo federal procurou, então, impedir que os governos locais desenvolvessem respostas eficientes. Por exemplo, requisitando insumos, os governadores e prefeitos, alguns deles que tinham recursos e capacidade política para tanto, compraram ventiladores, compraram seringas, compraram diversos insumos. O governo federal buscou confiscar esses equipamentos, foi derrotado judicialmente, mas foi necessária uma intensa judicialização para que os governadores e prefeitos recuperassem esses equipamentos e insumos. Houve um atraso injustificado no repasse de recursos federais aos estados e municípios, que perdura até hoje. O Congresso Nacional destina recursos, eles não são repassados aos estados e municípios. O governo não gasta todo o dinheiro que foi destinado à resposta à pandemia. O Tribunal de Contas da União oferece uma jurisprudência bastante consistente que nós estudamos também. O Tribunal de Contas da União reclama e cobra do governo o tempo todo. Há uma intensa judicialização também nesse sentido. Ele vai cobrando as respostas, os governadores, prefeitos, partidos políticos, a OAB vai cobrando também paralelamente junto ao Poder Judiciário, mas o fato é que o resultado é que o governo não libera o dinheiro que foi destinado à resposta e ele chega, num determinado momento, a declarar guerra aos governadores. Aqui eu cito uma ocasião apenas, mas são diversas as ocasiões. Essa aqui é uma reunião com mais de 500 empresários, dos mais importantes do Brasil, em que o presidente da República declara guerra, pede que eles pressionem os governadores e prefeitos, que eles não anunciem mais em veículos de imprensa que divulgam os dados reais da pandemia, que eles não financiem campanhas de governadores e prefeitos que adotam medidas quarentenárias. Então, essa declaração de guerra, ela é evidente. E depois nós chegamos no terceiro eixo, que é o que nós chamamos de propaganda contra a saúde pública. Aqui reside, na minha opinião, o achado mais importante do nosso estudo, além da constatação da existência de uma estratégia de propagação do vírus. É perceber que as declarações do presidente, que são muitas vezes interpretadas como bravata, como ignorância, ou até como loucura, e inclusive por muitos atores acadêmicos, muitas vezes há referência ao presidente como alguém instável, desequilibrado, que faz esse tipo de declaração apenas para mobilizar a sua base de apoio. Não é isso que nós constatamos no nosso estudo. Nós entendemos que existe hoje no Brasil uma propaganda contra a saúde pública que pode ser definida como discurso político que mobiliza argumentos econômicos, ideológicos e morais, além de notícias falsas e informações técnicas sem comprovação científica. E o objetivo dessa propaganda contra a saúde pública é desacreditar as autoridades sanitárias, enfraquecer o grau de adesão da população às recomendações
de saúde pública que se baseiam em evidências científicas, inclusive a própria adesão às medidas quarentenárias, claro, mas também promoveu o ativismo político contra as medidas de saúde pública. Essa estratégia é extremamente eficaz, existe uma grande adesão a esse ativismo político. Agora mesmo em Araraquara, aqui no interior de São Paulo, o prefeito declarou algo que é mais próximo de lockdown que nós já tivemos no Brasil. A gente usa a expressão lockdown equivocadamente aqui no Brasil. O Brasil nunca teve lockdown, realmente suspensão das atividades não essenciais. Araraquara se aproxima um pouco dessa definição, mas não de forma completa, em razão de já ter todos os seus leitos de UTI ocupados, de não ter mais capacidade para atendimento. Araraquara adota essas medidas e imediatamente já há um movimento de resistência. Isso aconteceu também em Manaus. Em Manaus foi incrível. O governador adotou um decreto de suspensão de atividades não essenciais em 23 de dezembro. A base bolsonarista, políticos, empresários, incitaram os trabalhadores a fazer manifestações de rua. Eles fizeram, inclusive, sem máscara, em plena pandemia, conseguiram reverter o decreto e foi só o Poder Judiciário, em 4 de janeiro, que determinou que a suspensão das atividades não essenciais fosse adotada, mas aí já era tarde demais, né? Então, existe um ativismo bastante organizado no plano nacional para que exista resistência às medidas adotadas no plano local. Eu selecionei aqui uma série de frases do presidente da República, mas eu imagino que elas já sejam bastante conhecidas de vocês. Eu vou só mencionar essa primeira, porque eu acho que ela confirma o que alguns colegas já estão referindo como neoliberalismo epidemiológico, ou seja, a razão, a ratio econômica por trás dessa decisão de promover o contágio, sabendo que ele implica um número elevado de normas. Eu acho que essa frase ela sintetiza bastante a posição do presidente da República. Ela é repetida à exaustão. Aqui eu seleciono o dia em que ele marchou com um grupo de empresários em direção ao Supremo Tribunal Federal para uma visita surpresa ao presidente do STF daquele momento, que era o ministro Dias Toffoli. Ele diz: o efeito colateral do combate ao vírus não pode ser mais danoso que a própria doença, a economia também é vida, tá? E ele dá a entender aos brasileiros que, se forem adotadas medidas quarentenárias, as pessoas não terão mais o que comprar, mesmo que elas tenham dinheiro. A economia, quando sairmos de casa, não teremos mais o que comprar nas prateleiras, né? O presidente estimula todo esse tempo a crença de que existirão saques, de que com a economia parando, existirão danos muito mais importantes do que a própria morte pela doença. Existe uma tentativa importante de manipular os dados sobre a doença, de omitir informações. Tudo isso aparece no nosso estudo, se vocês tiverem interesse. O presidente encoraja a invasão de hospitais de campanha para que se fotografe leitos vazios e se diga que há um exagero por parte dos governos estaduais e locais. O presidente repete informações falsas o tempo todo e continua assim. Por exemplo, ele chegou a dizer que a cloroquina, sendo ingerida no início dos sintomas, isso já em 24 de outubro, ela teria 100% de eficácia na cura. Em 30 de outubro, ele diz que a pandemia está acabando. Em 10 de novembro, ele diz: nós temos que deixar de ser um país de maricas, né? Precisamos enfrentar. Nesse mesmo dia, ele diz que as vacinas causam morte, invalidez e anomalia. Depois há a famosa referência a transformar-se em jacaré, que todos vocês devem conhecer. Em 19 de dezembro, com números já muito elevados, o presidente diz que a pandemia está chegando ao fim. E há um momento em que eu acho muito importante dessa estratégia, que é uma visita do presidente a Bagé. Ele, durante todo o ano passado, gera aglomerações, busca o contato físico com os apoiadores, encoraja. Ele diz: a máscara será o último tabu a cair. Mas nesse dia, em 31 de julho, ele diz: todos vocês vão pegar a Covid um dia. Tem medo do quê? Enfrenta, né? Então, o enfrentar a pandemia é apresentado como valentia, como coragem. Muito rapidamente, eu quero falar só mais 5 minutinhos. Eu queria falar dessa segunda parte, que é a militarização do Ministério da Saúde, né? Eu mencionei para vocês que
quando o ministro Nelson Teich se demite, não por uma oposição à estratégia de disseminação do vírus, mas por se recusar a assinar o protocolo de recomendação precoce da cloroquina. Existem diversas investigações em curso nesse momento, promovidas principalmente pelo Ministério Público, sobre essa recomendação, quando já se sabia que eram medicamentos comprovadamente ineficazes. Então, nós temos uma expectativa de que haja a responsabilização pela persistência dessa ilusão do uso do tratamento precoce. Então, é um militar que assina esse documento. Queria informar para vocês que esse documento foi retirado do ar, ele já não é mais... Claro que nós baixamos esse documento à exaustão, mas se vocês forem buscar hoje essa recomendação do Ministério da Saúde, ela foi retirada de todos os sites oficiais. O governo está tentando ocultar que houve essa recomendação oficial do Ministério da Saúde para uso precoce da cloroquina. Ele se declara totalmente inexperiente em saúde. Ele chega a dizer no dia 7 de outubro que ele nem sabia o que era o SUS antes de se tornar ministro da Saúde. E então nós passamos a ter 25 militares ocupando os postos cruciais de comando do Ministério da Saúde no Brasil hoje. Eu queria chamar a atenção de vocês para esse ponto, porque nós que trabalhamos pandemia, eu estudo as emergências internacionais de saúde há mais de 10 anos, nós trabalhamos muito com os processos de securitização das emergências, ou seja, da transformação de temas de saúde em temas de segurança. E quando a gente constata a existência de um processo de militarização, em geral, esse é um indicativo de que há uma securitização, ou seja, de que uma questão de segurança vai se transformar, uma questão de saúde, perdão, vai se transformar em uma questão de segurança. Foi o que aconteceu, por exemplo, na resposta à síndrome congênita do vírus Zika, que foi uma epidemia que ocorreu no Brasil em 2016 e que se transformou numa emergência de saúde pública de importância internacional. E a resposta brasileira foi a guerra contra o mosquito. Foram mobilizados mais de 200 mil soldados no Brasil para fazer a campanha de controle do vetor, e a gente via aí um processo de securitização. Se eu toco nesse ponto, é para esclarecer a vocês que não há securitização da resposta à pandemia de Covid-19 no Brasil. Bem ao contrário. A militarização do Ministério da Saúde responde a duas lógicas. A primeira delas é o controle total do Ministério da Saúde pelo gabinete do presidente da República. Eles se deram conta que com médicos, com sanitaristas, com especialistas em saúde, eles não conseguiriam implementar essa estratégia de disseminação do vírus. Tentaram com Mandetta, tentaram com o Tais, eram médicos, isso não foi possível. Cada um dos técnicos que ocupavam esses postos foi sendo ou demitido ou foi se retirando do Ministério da Saúde porque não quer subscrever essa estratégia que nós consideramos que configura diferentes tipos de crime. Essa é uma primeira questão importante. Para que o Planalto controle a resposta à pandemia, era preciso colocar militares fiéis ao presidente da República. O segundo ponto importante é que a presença de um corpo técnico no Ministério da Saúde também atrapalhava a política externa brasileira. Era preciso colocar ali pessoas que não se envolvessem, principalmente que não se opusessem à agenda da Secretaria de Direitos Humanos e da Família ou do Itamaraty. Isso significa que a percepção das políticas públicas de saúde no Brasil vem se tornando cada vez mais ideológica. Agora mesmo a ministra Damares já anunciou o próprio Plano Nacional de Direitos Humanos vai ser modificado e a ideia é implementar a agenda conservadora que é pleiteada pela base de apoio evangélica do presidente da República e outros setores do conservadorismo e do radicalismo religioso. Então, a militarização do Ministério da Saúde, ela abre caminho não só para essa resposta à pandemia, mas ela abre caminho no futuro para a ideologização completa das políticas públicas de saúde. Aqui nós temos também a política de drogas, enfim, temos todo um conjunto de políticas que com o corpo técnico do Ministério da Saúde se tornaria impossível levar. E aqui aproveito para complementar algo que eu não disse no início. Uma das forças do SUS, um dos trunfos do SUS na resposta à pandemia é justamente a qualidade, a excelência dos nossos sanitaristas, e a presença desses especialistas dentro do governo federal seria
algo que inviabilizaria essa estratégia. O resultado disso é o comprometimento de políticas públicas de saúde já a curto, médio e longo prazo, a interrupção de políticas que nós tínhamos que eram exitosas, inclusive o Programa Nacional de Imunização, simplesmente porque o Ministério da Saúde não tem mais quadros técnicos com a capacidade de levar a cabo essas políticas. Obviamente, perdemos capacidade de intervenção internacional também nas agendas que eram tradicionais do Brasil e, portanto, a militarização do Ministério da Saúde é algo extremamente importante que ainda precisa ser estudado com maior profundidade e é um dano que o Brasil vai levar muito tempo para reverter, porque implica, com certeza, o fracasso de diversas conquistas que nós tínhamos em matéria de saúde pública, inclusive indicadores de saúde que já devem refletir essa catástrofe já nos próximos meses. Como considerações finais, eu queria falar em resistências, porque nós estamos resistindo às universidades, os institutos de pesquisa, com certeza, mas também as comunidades periféricas, partidos políticos, algumas instituições total ou parcialmente, mas eu não vou desenvolver esse aspecto. Se vocês quiserem no debate, eu teria prazer em fazer. Eu só queria concluir dizendo que essa estratégia institucional do governo federal de propagação do vírus pode ser considerada criminosa em 3 esferas. A primeira esfera é dos crimes comuns que são previstos no Código Penal brasileiro, entre eles a disseminação de epidemia, que já é um tipo penal que nós possuímos na nossa legislação. E qual é o obstáculo aqui? O obstáculo é que existem as imunidades e o processo penal do presidente da República e das autoridades federais depende da instauração de inquérito pela Procuradoria-Geral da União. Existem alguns inquéritos que foram instaurados, inclusive em relação aos episódios ocorridos no Amazonas, na cidade do Manaus, mas nós não temos grandes esperanças de que eles avancem, embora exista uma enorme insistência nesses processos. Não há dúvida de que o Poder Judiciário tem sido um instrumento buscado com frequência, ou seja, os processos são muitos, mas grande parte deles é arquivada ou não prospera. De qualquer maneira, o que é importante é dizer que, segundo a legislação brasileira, nós já temos instrumentos suficientes para considerar crime o que está sendo feito no Brasil pelo governo federal. Há uma segunda esfera, que é a dos crimes de responsabilidade, que corresponde ao processo de impedimento ou de impeachment. Nesse sentido, nós já temos mais de 60 pedidos de impeachment protocolados para que o presidente Jair Bolsonaro seja afastado. Eles não foram levados adiante na gestão de Rodrigo Maia, quando foi presidente da Câmara dos Deputados, e agora com a nova presidência da Câmara dos Deputados, que é aliada do presidente da República a partir de um acordo político que, inclusive, altera a coalizão de forças do próprio governo, dando maior espaço para o que a gente chama de centrão, que nós poderíamos definir como uma oligarquia política que persiste no poder de maneira fisiológica já desde a retomada da democratização do Brasil e já atuava, obviamente, também durante o regime militar. Então, os horizontes do crime de responsabilidade são bastante nebulosos, a menos que haja uma mobilização popular significativa. Há um dado agora de aparente insatisfação de uma base importante de apoio do governo, que era o mercado financeiro, em razão das posições tomadas pelo presidente quanto à Petrobras, mas é bastante imprevisível essa perspectiva. E, finalmente, nós chegamos aos crimes contra a humanidade e genocídio. Há tomadas de posição que já avançam nesse sentido. No ano passado, o embaixador David Sheffer, que representou os Estados Unidos na negociação do Tribunal Penal Internacional, que foi negociador do Tribunal Penal de Ruanda, do Tribunal Penal da ex-Iugoslávia, escreveu um artigo se manifestando pela configuração de crimes contra a humanidade nesse tipo de resposta via imunidade de rebanho por contágio diante da Covid-19. Existem diversas comunicações no Tribunal Penal Internacional que foram apresentadas, inclusive as que apontam para o genocídio das populações indígenas, que é anterior à pandemia, mas que se aprofunda durante a pandemia. E aqui nós temos também uma esfera na qual pode haver uma evolução, principalmente com o novo governo norte-americano. Os Estados Unidos têm uma posição delicada em relação ao Tribunal Penal Internacional, mas embora
tenham ratificado o Estatuto de Roma, os Estados Unidos já mandaram diversas pessoas para o Tribunal Penal Internacional via Conselho de Segurança. Exemplo disso é o Darfur, em 2005, ou mesmo a Líbia, em 2011, em que diversos agentes, generais e governantes foram encaminhados ao TPI. Então, aqui pode haver algum desdobramento. De qualquer maneira, ainda é difícil, embora eu, pessoalmente, tenho a convicção de que essa é uma conduta criminosa nessas 3 esferas. Ainda existem muitas dúvidas sobre o futuro dessas iniciativas que buscam a responsabilização, mas é algo que é certo e sobre o qual eu não tenho nenhuma dúvida, é de que nós seguiremos lutando para que essa responsabilização aconteça e que para que a comunidade internacional perceba o que está acontecendo no Brasil como de fato é, que não exista dúvida sobre a intencionalidade dessa estratégia de disseminação do vírus, embora muitos atores ainda se equivoquem e falem de loucura, negligência ou incompetência. Eu fico por aqui, peço desculpas por ter me emocionado num determinado momento. É muito penoso trabalhar com esse tema. Eu escolhi esse tema há alguns anos e me dedico a ele. A gente nunca imagina que isso vai acontecer no país da gente. Eu já havia estudado catástrofes sanitárias em diversos outros países. Peço desculpas a vocês, mas já recomposta, fico à disposição para qualquer crítica, comentário, perguntas que vocês possam ter. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, Deise Ventura. O momento de emoção, eu acho que faz parte de uma apresentação com muita cabeça fria e muito envolvimento humano, porque os dados e o quadro que você apresenta é assustador, né? Uma coisa parece um filme de terror. Mas, enfim, então, muito obrigado, porque ficou muita coisa muito claro para nós, para mim, e vou deixar a palavra para perguntas, reações. Tem que deixar um tempo de cair as censuras da timidez. Paulo. Oi, Deise, boa tarde. Como vai? Parabéns pelo seu trabalho, por essa sua fala estarrecedora. E eu fico pensando que não dá para deixar de refletir um pouco sobre o fato de que essa pandemia atinge não só, mas prioritariamente a população idosa, né? E pensando nessa racionalidade econômica, né, que você também explicitou, e cruzando com todo o programa, né, político de reformas, reforma da Previdência, o quadro fica ainda mais estarrecedor, algo que já se observou tanto através do senso comum, mas que, na verdade, assim, parece estar no cerne também dessa racionalidade, né? Deise quer reagir, depois a Fernanda quer fazer uma pergunta também. Obrigada. Eu agradeço, Paulo, porque eu fui acelerar ali, eu vi que eu tenho uma dificuldade enorme com slides, porque os slides fazem a gente lembrar de tudo e aí fica muito longo, né? Mas, eu tentei ser curta, mas tu tens toda a razão. Nessa rácio neoliberal, a questão de quem vai morrer e quem terá sequelas
quem se expõe de uma forma desproporcional é essa questão, né? Quer dizer, o ônus vai atingir desproporcionalmente as populações vulneráveis, né? Então, a Isabel Frey, que foi quem usou, que eu saiba, pela primeira vez a expressão neoliberalismo epidemiológico, o ponto dela é que a ideia básica do neoliberalismo, que a gente poderia dizer que é essa falta de regulação que deixa o mercado determinar qual vai ser o resultado da nossa vida social, como vai andar a economia, ou seja, isso fica a cargo do mercado enquanto a desregulação é promovida. Aqui, durante uma pandemia, o neoliberalismo se expressaria justamente por essa omissão do Estado e deixar que a doença siga o seu curso natural, mas sabendo que a doença vai atingir desproporcionalmente as pessoas mais vulneráveis. E no caso do Brasil, evidentemente há a questão dos idosos, mas a questão dos idosos se dimensiona de uma forma um pouco distinta aqui no Brasil em relação à Europa, principalmente. Porque aqui a massa que é exposta à infecção é a que se desloca para trabalhar. Então, aqui nós temos enormes contingentes populacionais que, em razão da não suspensão de atividades que deveriam ter sido suspensas para conter o vírus, são obrigados a se expor no transporte coletivo, são obrigados a se expor no seu próprio ambiente de trabalho, e com a propaganda contra a saúde pública, acabam tendo que lidar no seu cotidiano com pessoas que não obedecem às recomendações. Então, é uma tensão enorme. Por exemplo, o trabalhador que atende público num restaurante ou numa padaria, ele precisa enfrentar pessoas que se negam a usar máscara, pessoas que se negam a usar álcool gel, porque são encorajadas por um movimento político nesse sentido. Então, o leque de vulneráveis se amplia. Existe a questão do racismo, evidentemente. A gente tem nos estudos sobre o número de casos, o número de casos graves, o número de óbitos, a gente já não tem nenhuma dúvida, se avoluma um estudo sobre um número maior de pretos, pardos e indígenas mortos, proporcionalmente aos brancos. Em relação a prejuízos econômicos, a mesma coisa. Então, não tem nenhuma dúvida de que essa, entre aspas, ausência de regulação vai atingir particularmente os setores mais vulneráveis. Agora, eu quero chamar a atenção, muita gente, principalmente colegas que trabalham com o pensamento de Michel Foucault e que trabalham com noções de biopolítica e de governamentalidade, se usa muito a expressão deixar morrer e se usa muito a expressão omissão. Eu acho que esse debate é pertinente, por exemplo, para o Reino Unido, principalmente no início da resposta, para a Holanda, para os Estados Unidos ainda na constância do governo Trump, mas no caso do Brasil, a essência do nosso estudo é demonstrar que o Brasil não está deixando morrer, o Brasil está matando. Aqui existe algo que parece ser uma nuance, mas não é. O Brasil age, ele não está deixando morrer, ele age para que exista o contágio e ele assume que existirão essas mortes. Isso é frequente no discurso do presidente. O presidente repete muito: todos nós vamos morrer um dia. Temos que deixar de ser um país de marisco. Morrer todo mundo vai, eu também vou morrer, todo mundo vai morrer. Então, existe esse ativismo em prol da morte aí que vai aproximar mais dessa expressão que até eu vi ser usada no chat aqui, que é da necropolítica, que é uma expressão do Mbembe, que eu acho que é extremamente pertinente, não há nenhuma dúvida, né? Mas eu concordo plenamente contigo, existe essa lógica, mas eu digo num artigo que deve estar por sair na revista mexicana Foro Internacional, que se alguém tiver interessado eu posso mandar mesmo antes de ser publicado. Nesse artigo, o meu ponto é que se essa conduta que nós verificamos no Brasil ficar impune, a pandemia se consagra como um instrumento de extermínio de populações vulneráveis, né? Se não existir nenhuma punição, a partir de agora, no Brasil, fica autorizado o uso da imunidade de rebanho por contágio. Obviamente, a gente quer imunidade coletiva via imunização, via vacina, mas nunca por contágio, porque isso sempre vai implicar um número imenso de mortes. E vocês devem saber
que a situação no Brasil está muito grave, a gente vive hoje o pior momento da pandemia, e esse número de mortes e número de casos vai ser ainda mais escandaloso. Se isso ficar impune, se consagra aqui no Brasil como um péssimo laboratório digamos assim, uma visão extremada, radical do neoliberalismo, combinado com o populismo conservador, combinado com o extremismo de extrema-direita, digamos que é uma associação entre duas manifestações políticas importantes, que vai legitimar, então, esse recurso. Nós não precisaremos mais nos preocupar com políticas de resposta, né? Para que gastar dinheiro com vacinação, né? Que essa é a grande questão. A vacinação no Brasil é um oxímoro. Esse governo falar de vacinação, ele não quer gastar com a resposta à pandemia, ele não quer reconhecer a importância da ciência, ele não quer reconhecer a importância do SUS. Então, a imunização é algo que não se compatibiliza em nada com essa estratégia. Isso explica que ela esteja sendo conduzida da forma como está, sempre com resistências de governos locais, de atores políticos, dos movimentos sociais, embora de uma forma ainda insuficiente. E o que confunde, eu acho, a comunidade internacional é que a intenção do governo Bolsonaro era praticar uma espécie de crime perfeito. O governo dissemina o vírus, o governo federal dissemina o vírus, e os governos locais contêm o colapso dos sistemas do plano local. Então, era isso que vinha acontecendo até Manaus, né? Mas eu imagino que esse colapso agora é inevitável em diversas cidades e a gente não sabe o que vai acontecer. Mas eu acho que, do ponto de vista teórico, a gente tem muito ainda para trabalhar o que é essa expressão do neoliberalismo aqui no Brasil associado ao populismo de extrema-direita. Desculpe se eu me estendi. Não, muito obrigado. Na verdade, você mostra o quanto a desregulação ela mobiliza um sistema legislativo enorme, na verdade. E o neoliberalismo não é a negação do Estado, é o uso do Estado a serviço de seu próprio interesse, enfim. Tem 3 solicitações de pergunta na sequência da inscrição: a Fernanda, a Maria Cristina e a Silvia Capanema. Fernanda. Deise, boa tarde. Bom, eu nem sei como te agradecer, não é essa exposição. Nós achamos que sabemos do que está acontecendo, mas de fato não sabemos. E quando você arrola, por exemplo, esses vetos, é impressionante, não é? Quer dizer, eu acho que você demonstra claramente, eu acho que você mesmo diz que é um dos, enfim, dos pontos altos da pesquisa de vocês, é uma pesquisa de equipe, né? Justamente pensar como estamos diante de uma política deliberada, de uma estratégia deliberada de disseminação do vírus e nos obrigando a sair, muitos de nós, não é mesmo nas universidades, nas esquerdas, não é, do discurso do Bolsonaro enlouquecido, insano, negligente, uma espécie de clown, não é? Enfim, e levar a sério. Então, levar a sério este homem que não está sozinho. Eu acho que esse é um outro ponto que eu gostaria de sublinhar, não é? Você trouxe o Omar Terra, quer dizer, ele não está sozinho, não é? Há uma equipe. E você menciona, então, de fato, a minha pergunta, eu estou perguntando também com um pouco com estômago, não é? Porque não é fácil ouvir isso dessa maneira. Você menciona que uma outra dimensão importante da pesquisa coletiva de vocês, fundamental, diz respeito à compreensão da propaganda, não é? Se eu bem entendi, não é? A propaganda, essa propaganda que tem uma eficácia, isso que é surpreendente, não é? Porque se nós estamos nas universidades muito ligados nas resistências, apoiando, nos engajando com grupos, não é? Enfim, que cada um de nós à sua maneira, mas tentando resistir a essas políticas, nós ficamos um pouco aturdidos também. Eu queria que você falasse talvez um pouquinho mais dessa dimensão da propaganda, não é? Desse poder de mobilização, de repercussão, não é? Que a gente vê, enfim, como é
que isso tem efeitos na vida cotidiana, não é? Nas pessoas que, enfim, veem o presidente sem máscara, também não usam máscaras, enfim, isso é um exemplo tolo, mas eu acho que essa, evidentemente, a base evangélica, eu acho que nós estamos ainda um pouco perdidos na compreensão dos efeitos e da eficácia da propaganda. Eu queria te ouvir, talvez, um pouquinho mais sobre isso, não é? Para ver se a gente tem alguma luz aqui. Enfim, Deise, enfim, brigadíssimo pela sua fala. Eu respondo uma a uma ou a gente faz todas as perguntas, as 3 perguntas? Por enquanto, podemos responder uma a uma, a não ser que as perguntas vão na mesma direção. Que alguém queira apartar, tá ótimo. Uhum. Fernanda, querida, muito obrigada. Fernanda, minha colega, membro da Comissão de Ética, né? A gente, até na Comissão de Ética, a gente está sofrendo as consequências dessa propaganda que existe no Brasil hoje, mas é uma grande questão, Fernanda, é uma grande questão. Eu lembro que no início da pandemia eu reli aquela conferência do Adorno, se não me engano, em Viena, em 1967, em que ele fala sobre, diante do crescimento das extremas-direitas na Alemanha, ele faz uma análise de como responder, como resistir a esse crescimento das extremas-direitas. E ele diz, olha, uma das grandes dificuldades é que a propaganda é a essência da atuação política da extrema-direita. As extremas-direitas são um container no qual se pode colocar qualquer coisa, e eles não estão nem aí para contradições. O sujeito diz uma coisa hoje, diz outra amanhã, porque a propaganda é a essência mesma, não há projeto, só há destruição. Destruir faz parte da agenda, obter esse poder incondicional a partir da criação da diversidade, do rancor que existe em relação aos intelectuais, às universidades, enfim. Eu lembro que quando eu reli aquela conferência eu fiquei arrepiada, assustador como ela reflete exatamente o que está acontecendo. Então, de um lado, o fato de que a propaganda é a essência mesma da atuação política das extremas-direitas. De outro, a virtualização da vida, que se acelera, já existia, mas se acelera nesse período. E acelera, então, ainda mais aquele fenômeno pelo qual, no espaço público, eu que há mais de 10 anos estudo pandemias, estou na mesma posição que o general Pazuello, que não tem a menor ideia do que ele está dizendo, e pior ainda, que o apoiador do presidente Bolsonaro, que é absolutamente descomprometido de qualquer construção de legitimidade no espaço, porque até o advento das redes sociais, a gente falava como professor. Quando eu falava como professora da USP, isso representava a evolução de uma carreira que me levou àquele lugar de fala e aquela possibilidade de me expressar. Hoje, nas redes sociais, a gente está num plano de igualdade com absolutamente qualquer pessoa para o bem e para o mal. Então, esses elementos, eu acho que explicam a importância desse eixo da estratégia. Porque, por exemplo, quando nós temos hoje a imprensa como a grande responsável pela comunicação de risco durante a emergência. Vejam bem, um dos pilares de qualquer resposta a uma emergência de saúde é a comunicação de risco. Quem faz isso hoje é a imprensa, os setores da imprensa que, obviamente, estão comprometidos. Infelizmente, há algumas empresas que são alinhadas com o bolsonarismo e que, de forma explícita ou velada, também contribuem para essa propaganda contra a saúde pública, mas são os grandes veículos de imprensa, principalmente a Rede Globo, a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, alguns outros que resistem e que divulgam informações fidedignas, que dão a voz para os especialistas em relação à doença, mas que são ambíguas em relação a, por exemplo, eu só consegui dizer uma vez na Globo News, existe uma estratégia
de disseminação do vírus pelo governo federal e a minha palavra foi cortada. Muito obrigada, professor, estamos com pouco tempo e não fui mais chamada. Então, eles não, obviamente, eles não são cúmplices da estratégia de disseminação do vírus, mas eles são cúmplices do bolsonarismo. Eles não ultrapassam um determinado limite. Pelo menos é a minha impressão até o momento. A imprensa avançou muito. Hoje ela já fala em mentiras do presidente da República, ela já fala em mentira do Ministério da Saúde, mas ela não consegue dizer que existe uma estratégia de disseminação do vírus. Eu acho que existem pontos em que essa propaganda é dramática. Por exemplo, o Brasil tinha uma cultura de imunização que construiu a duras penas ao longo das décadas. A adesão aos programas de imunização já vinha caindo nos últimos anos por um fenômeno que na Europa é bem mais desenvolvido, que é o que a gente chama, a OMS chama de hesitação vacinal. É um erro a gente pensar que o problema dos programas de imunização são os movimentos anti-vacina. Os movimentos anti-vacina estão no extremo, as pessoas que têm adesão completa às vacinas estão em outro, mas entre um ponto e entre esses dois extremos, adesão completa e anti-vacina, diz a OMS, existe uma gradação que é chamada de hesitação vacinal. São pessoas que hesitam pontualmente diante de uma vacina, por alguma razão, em relação aos filhos ou em relação a si mesmas. Então, essa franja da hesitação vacinal, ela está sofrendo muito hoje com essa propaganda do governo federal. Muitas pessoas que não hesitariam estão hesitando em relação a essa propaganda, e a gente tem aí idosos se recusando, já existindo a vacina, idosos se recusando a se vacinarem, comunidades indígenas se recusando, mas também muita gente pedindo os medicamentos sem eficácia comprovada, pressionando os médicos para que prescrevam esses medicamentos, carreatas contra medidas quarentenárias, isso a gente tem frequentemente aqui em São Paulo, foram feitas carreatas, inclusive, na frente aqui do Hospital das Clínicas, do INCOR, do Instituto de Medicina Tropical. Então, sem dúvida, essa propaganda é um elemento fundamental, gerador de tensões e que reduz a capacidade de ação dos governos locais. Uma coisa é adotar a medida quarentenária durante uma pandemia, sempre é ruim, mas sempre é antipático, sempre tem efeitos sobre os direitos das pessoas, sempre é difícil de implementar, mesmo quando os governos todos estão numa mesma direção. Agora, imagine o que é para um prefeito e para o governador implementar uma medida quarentenária, tendo o presidente contra, tendo as redes sociais em furor contra, existindo uma mobilização política. Então, eu concordo contigo, eu concordo com tudo que tu disseste, inclusive com o fato de que nós estamos aturdidos ainda, que nós não estamos sabendo contra-atacar. Eu acho que os Estados Unidos viveram essa experiência com Donald Trump também de uma maneira bastante traumática. Há um novo governo nos Estados Unidos, mas o trumpismo está longe de acabar, mas a gente ainda não conseguiu aprender totalmente com essa experiência e nós vamos nos encaminhando para a invasão do Capitólio. Esse é o nosso caminho em matéria de propaganda, eventos importantes como a prisão desse deputado Daniel Siqueira, que foi contido, mas não da forma exemplar como deveria ser contido. Eu acho que tu tens toda a razão e por isso a gente chama muito atenção para essa diabolização do presidente da República, inclusive por quem se opõe a ele, que não deve mais acontecer, né? Deve haver a consciência de que há uma estratégia institucional. A Secretaria de Comunicação do governo distribui notícias falsas, o Ministério da Saúde distribui notícias falsas, o Ministério da Economia distribui notícias falsas, ou seja, existe todo um envolvimento do governo, a Anvisa também, muito atacada agora nesse momento, ou seja, temos muito que avançar em matéria de resposta a essa propaganda. Eu concordo contigo, quem trabalha com comunicação precisa estar muito mobilizado e tentar encontrar saídas, mas eu sei que não vai ser fácil, porque agora eu me lembrei, me desculpe, mas eu lembrei da biografia que o Stefan Zweig escreveu do Erasmo de Roterdã. E existe um determinado momento que o Zweig se empolga quando
quando ele tenta dizer que o Erasmo de Roterdã era como se fosse uma espécie de humanista mais contido, e ele diz: o amor não mobiliza, a alegria não mobiliza, o que mobiliza é a adversidade, o que mobiliza é a violência. Isso é altamente mobilizador. Eu rapidamente reúno pessoas entusiasmadas aqui. Se eu disser vamos matar alguém, vamos acabar com alguém, vamos eliminar isso, o ódio tem uma força mobilizadora extraordinária, e a gente não está sabendo encontrar nem conter essa estratégia e nem oferecer uma alternativa. Desculpe ter falado demais de novo. Não, obrigado, Deise. As suas respostas são tão ricas quanto a sua conferência, mas vamos tentar segurar o tempo. Eu sugiro, sem censura, juntar, quer dizer, ouvir na sequência a pergunta da Maria Cristina e da Sílvia, para você poder responder, talvez, mais sinteticamente as duas. Enfim, não vamos encurtar o debate, mas tentando respeitar o horário. Maria Cristina, boa noite. Obrigada, boa noite. Muito obrigada à professora Deise por estas revelações assustadoras e afinal já respondeu à minha pergunta na resposta à professora Fernanda Peixoto. O que eu me perguntava é o seguinte, bom, o Brasil está a tornar-se, ou já se tornou, um país totalitário, mas existem com certeza partidos de oposição e o que, enfim, para nós franceses ou europeus, talvez mais franceses, mais amigos talvez de manifestar, por que razão, enfim, o país estará de tal maneira abafado que qualquer manifestação nas redes sociais, nas ruas, os brasileiros manifestaram-se há aqui alguns anos, eu lembro das manifestações em São Paulo. Portanto, os brasileiros manifestam-se, não é? E dizem o seu desacordo. E como se explica essa impossibilidade de desconcordar, de manifestar a oposição? Portanto, já respondeu em parte, era isso que eu queria dizer. Uhum. Obrigado, Maria Cristina. Acrescento um pouco a pergunta, a observação da Fernanda e as respostas sobre a dificuldade não de entender, mas de responder, né? E de reverter o processo de propaganda, enfim. Sílvia, boa noite. Obrigada, eu vou tentar ser rápido. Agradecer também muito a Deise Ventura, eu conhecia o trabalho através da imprensa, e a minha primeira pergunta, agradecer aos organizadores também. A primeira, são três coisas que são ligadas. A primeira, eu queria saber onde que já está publicado um relatório, ter um acesso, se você pudesse falar, para a gente ter acesso ao que já foi feito, porque nos interessa muito aqui no exterior, justamente. A segunda pergunta que eu teria, já é uma pergunta sobre, eu queria mais elementos para poder responder aos bolsonaristas, e as pessoas que têm essa visão, quando elas comparam o que aconteceu na França e o que aconteceu no Brasil, a partir dos números. Porque nos números, na França, que teve, bem ou mal, uma política de enfrentamento, os números foram de 84 mil mortos. E no Brasil, 240. Com relação à população, esses números não são tão diferentes, né? E até agora me parece que a curva do Brasil está crescendo, enquanto a curva da França está sendo realmente achatada. Então, eu queria mais elementos para responder. Tem a questão da idade, da faixa etária populacional, a questão das minorias fragilizadas, do sofrimento, muitas outras questões, mas, assim, quais elementos? E, em terceiro lugar, com relação à professora Maria Cristina também disse sobre essa questão da reação, da resistência
no Brasil, se nos estudos de vocês analisaram a resistência, até mesmo através do desenvolvimento da vacina pelo Instituto Butantan, qual essa resistência possível a essa política bolsonarista de massacre e que não é negligente, que é expresso, né? E qual formas de resistências existem a isso, né? Nas políticas locais, de prefeitos, mas também na sociedade. Obrigada mais uma vez. Muito obrigado, Silvia. A Daisy colocou o link, recomendo a todos ir lá no chat para ver as referências, inclusive do Adorno. E Daisy, uma última resposta. Muito obrigada pelas perguntas ou pelas questões. Sobre manifestações, agora mesmo no fim de semana a gente teve uma carreata puxada pelos partidos de esquerda. Então, existem manifestações, apesar da pandemia, existem manifestações, mas elas não alcançam aquele volume que poderia fazer com que as coisas se alterassem, principalmente no Congresso Nacional, porque com o crescimento do Centrão dentro da coalizão de governo, a gente conhece bem o Centrão, né? O Centrão está sempre ouvindo as pesquisas de opinião e as manifestações de rua. Ele é extremamente permeável a esses ventos, digamos assim, do posicionamento. Então, alguns dizem que é em função da pandemia que a gente não consegue ter manifestações populares massivas e panelaços, que a gente teve em algum momento panelaços, com Manaus agora no início do ano, 2 dias teve panelaço de novo, esse movimento se refreou, né? Eu sou das que pensam que não é só a pandemia. Eu acho que o que existe, agora falando não como intelectual, falando como alguém que fez movimentos estudantil, que tem uma sensibilidade política. Para mim, política sempre foi movimento. Política é movimento. E as extremas-direitas conseguiram criar um movimento muito importante no Brasil. Tá? Existe aí ativismo, movimento, engajamento, nas redes sociais e fisicamente. Né? Os seguidores do presidente da República são capazes de matar. Eles são capazes de matar e eles são capazes de tolerar a morte. Se o presidente da República matar alguém na frente deles, eles vão defender o presidente da República. Então, existe um movimento com características que a gente conhece bem, inspirado do Steve Bannon, utilizando diversas técnicas que deram certo nos Estados Unidos, agora flertando com setores cada vez mais radicais. Mas o fato é que a experiência brasileira, no meu entendimento, tem como singularidade que também existiu nos Estados Unidos, mas numa outra medida, que é de trazer esse tipo de técnica e de movimento extremista para dentro do aparelho de Estado. Né? Os Estados Unidos têm mais freios e contrapesos do que o Brasil foi capaz de ter. Então, ver esse movimento extremista agindo por meio do Estado, e o Estado eu concordo totalmente com o Michel, o Estado é extremamente importante, ele segue sendo muito importante no Brasil, então isso dá um tipo de repercussão, de transcendência para esse ativismo extremista que vai chegando a dimensões inéditas. Né? Seríamos nós capazes de construir um movimento de oposição, não fazer as nossas notas, a nossa judicialização, as nossas manifestações, a gente resiste de todas as maneiras que a gente pode, nos bastidores, explicitamente, a gente está sempre tentando resistir, tentando desarmar as bombas, mas a gente não conseguiu fazer um grande movimento antibolsonarista. Tá? A gente não conseguiu, e eu não sei explicar por quê, e eu não sei também como fazer, e me martirizo por isso. Né? Eu sempre vou dormir pensando que eu tinha que ter tido alguma ideia genial durante o dia, porque não é possível, né? Não é possível que a gente continue como está. A questão da Silvia, essas comparações entre países são terríveis, porque já em epidemiologia, de uma forma geral, a gente não se autoriza esse tipo de comparação sem um quadro claro de parâmetros, né? Então, eu tenho certeza absoluta, pelo que eu disse no início,
e não sou só eu e toda a torcida do Flamengo, todo mundo que trabalha com saúde pública no Brasil e que é honesto, nós sabemos que no Brasil tudo teria sido diferente em razão das características do Sistema Único de Saúde. Obviamente, nós teríamos casos e teríamos mortes, mas nós tivemos tempo, essa é uma questão crucial, né? Nós tivemos tempo de ver o que estava acontecendo na China e principalmente depois na Itália e na França e mais adiante nos Estados Unidos. Nós poderíamos, isso está claro no livro do Mandetta que eu citei, no livro do Hugo também, e em uma quantidade enorme de literatura científica, nós tivemos o tempo de aprender o que a Itália e a França não tiveram tempo de aprender agora, claro, né, já vão tirando lições, mas a gente teve as semanas que foram absolutamente desperdiçadas lá no início. Nós temos a capilaridade do sistema, nós temos, tu mencionaste a faixa etária da população, e não tem nenhuma dúvida que se em países como a França a estratégia adotada fosse a brasileira, os números seriam absolutamente escandalosas, seriam muito maiores, né? Mas claro que isso é usado no debate público, essencialmente comparando o que não pode ser comparado. Tá? É difícil estimar um número e os jornalistas perguntam muito para a gente quantas mortes poderiam ser evitadas, né? E a gente, como a gente tem seriedade, a gente não pode dar essa resposta. Eu não tenho como chutar quantas mortes não teriam acontecido. Mas é absolutamente evidente que essa estratégia está em marcha. E nós temos um outro dado que vem emergindo nas pesquisas, que é das mortes que acontecem depois da alta hospitalar. Então, nós temos aí algumas pesquisas que vão mostrando em torno de 20% de pessoas que chegaram a ser consideradas recuperadas, porque o governo divulga o número de recuperados, mas essas pessoas vão morrer depois, né? Vão morrer por consequência das sequelas, né? Então, existe também, Silvia, no Brasil, existe a subnotificação, que é um consenso, nós sabemos que o número de casos e o número de mortes é muito maior, e, além de tudo, ainda existe essa ausência de acompanhamento das pessoas que vêm a óbito depois de sair do sistema hospitalar pela Covid. Em outras palavras, eu estou te dizendo que os números são muito maiores do que esse, e que esse tipo de comparação não nos leva a lugar nenhum, embora eu concorde contigo que, infelizmente, nós vamos ter, esses números vão se multiplicar de uma maneira chocante até agora, mas não é isso que determina a existência de um crime contra a humanidade, né? O que determina a existência de um crime contra a humanidade não é o número de mortos, e nem a crueldade das mortes, como nesse caso, mortes por asfixia, mortes de pessoas que não tiveram acesso ao oxigênio, etc. Mas o que determina a existência do crime contra a humanidade é essa estratégia intencional e sistemática contra a população de um Estado. E isso nós temos claramente no caso do Brasil. Não sei se eu consegui te responder, porque a tua pergunta é muito difícil. Eu acho que conseguiu, enfim, esse encontro só suscitou muitas interrogações, junto com os esclarecimentos que você nos deu. Eu acho que nunca o título escolhido para esse ciclo foi mais pertinente, o Brasil em questões. Essa face do Brasil que você aborda a partir da pandemia revela um país, revela um sistema político, um contexto, enfim, e também deixa muitas perplexidades, né? Eu acho que parte da nossa sideração tem a ver com as perguntas que foram feitas no final, as observações, esse sentimento de impotência, apesar de saber, o saber nem sempre equivale a poder, né? E essa é uma das questões que vão ficar em suspenso. Muito obrigado a todos e a Deise Ventura por ter dado esse tempo
Eu lembro o próximo encontro desse ciclo organizado pela Sorbonne Nouvelle e Sorbonne Université, o Paulo Liomati, do CREPAL, a Laura de Mello Souza, que provavelmente não pôde participar hoje, mas estará no próximo encontro, do Centre Roland Mounier, e eu mesmo do CREMIC. O próximo encontro será justamente com a Laura de Mello Souza, dia 9 de março, sobre a pesquisa histórica na África, sobre a África no Brasil. Então, eu, de novo, agradeço a presença e a participação de todos, a bela contribuição da Daisy, e espero encontrá-los de novo daqui a 2 semanas. Boa noite a todos. Obrigado. Obrigado, David.